Não é difícil falar sobre Rio Preto, né? Iniciar a introdução para uma reportagem especial de aniversário. Uma cidade que se abre para os seus filhos legítimos e agregados, como eu. Eu tenho certeza que cada um que vive aqui ou passou por aqui em busca de serviços, produtos, lazer ou capacitação, tem uma história que a valorize, que a destaque. Quem nasceu e mora aqui tem uma vida inteira para contar o porquê Rio Preto é um lugar especial. Um dos mais importantes municípios do estado e referência para uma região. Completa amanhã 170 anos, quase 500 mil habitantes. Não é para qualquer um. São José do Rio Preto, ou Rio Preto para os íntimos, é sinônimo de desenvolvimento, qualidade de vida e oportunidades. Vamos ver. Se um livro, ao longo de 170 anos, não faltariam capítulos que falassem sobre superação. Afinal, se existe uma palavra que define a cidade e seus mais de 460 mil moradores, com certeza é reinventar. E este verbo não foi tão conjugado quanto agora. Em meio a uma pandemia que tirou a vida de mais de 3 mil riopretenses e abalou a economia do município por causa das medidas restritivas necessárias para conter o avanço da doença. O primeiro caso de Covid-19 da cidade foi confirmado no dia 12 de março de 2020, 6 dias antes do aniversário de 168 anos. A notícia fez com que as comemorações fossem canceladas, mas não tirou a garra nem a determinação dos riopretenses. Atualmente, o município se destaca em rankings importantes, como o que coloca a cidade entre as melhores para se viver no Brasil. São José do Rio Preto é o 12º mais populoso do estado de São Paulo e o 52º do Brasil. Um dos setores que faz a cidade se destacar no cenário nacional é a saúde. E foi justamente nessa área que Rio Preto mais contribuiu com o país durante a pandemia, seja com atendimento especializado ou com estudos importantes. Cíntia é bióloga e se dedica a pesquisas no campus da Unesp de Rio Preto. Ela se mudou de Santos para a cidade do Noroeste Paulista em 2001, em busca da primeira graduação. Hoje é pesquisadora de pós-doutorado. Durante a pandemia de Covid-19, ela focou em estudos sobre o coronavírus. Diante do grande número de exames represados na rede pública, o laboratório do campus começou a analisar testes para o diagnóstico da doença. Para realizar testes diagnósticos, são necessárias certificações, né? E também é uma rotina que é implantada. Aqui nós não temos funcionários, são só estudantes de mestrado, doutorado, né? E aí, quando explodiu a pandemia e os testes acumularam, nós corremos atrás da certificação e em aproximadamente 20 dias nós já estávamos habilitados para começar a realizar os testes. Então, e os nossos alunos foram voluntários para que isso fosse possível. Nós convidamos quem gostaria de auxiliar, nós montamos uma equipe de 11 pessoas na época, e isso permitiu que a gente auxiliasse a cidade de São José do Rio Preto no primeiro momento e outros lugares do estado também na sequência. Cíntia também integrou um grupo de pesquisa que identificou uma nova linhagem do coronavírus. A variante foi identificada em amostras de um paciente de Porto Ferreira, também no estado de São Paulo, e batizada de P4. Que na época da descoberta a gente não tinha... Ela tinha uma mutação muito importante, que é uma mutação que estava presente na variante Delta e em outras variantes de preocupação, mas na época da descoberta ela começou a aumentar e a gente não sabia muito bem onde ela ia dar. Felizmente ela não se tornou um problema como essas outras variantes, a Delta, a Ômicron, mas o importante é que nós descobrimos ela muito rapidamente e caso ela se tornasse um problema, esse conhecimento já estava ali para ver como que ia ser resolvido. Carla é mais um exemplo de que a pandemia também veio para nos ensinar. A pedagoga costumava dar aulas de reforço presenciais. Com o distanciamento social, começou a perder alunos.
A saída encontrada foi criar um curso de língua portuguesa online, voltado a descendentes de brasileiros que nasceram no exterior. Além de complementar a renda, a atividade fez com que ela se sentisse realizada, já que essa tem sido uma forma de aproximar familiares que moram em países diferentes e enfrentavam a barreira da falta de domínio do nosso idioma. É muito gratificante, né? Semana passada, uma mãe me mandou um recado que as minhas aulas têm sido um presente na vida da filha dela. Há 4 anos que ela não falava português, nada, porque ela veio para o Brasil e uma criança comentou que ela falava esquisito por conta do sotaque e ela travou, ficou 4 anos sem falar português. Ela só se comunicava assim, entendia, a mãe fala em português, mas ela respondia em inglês. E agora, com as aulas, ela voltou a falar português. Ricardo e Renan também tiveram que usar a criatividade durante a pandemia. Eles são sócios de uma empresa de tecnologia que se mudou para o Parque Tecnológico da cidade justamente em meio à crise gerada pelo coronavírus. Durante as medidas mais restritivas, eles colocaram todos os funcionários em home office e não fecharam nenhum negócio. Neste período, Renan teve a ideia de desenvolver uma solução para humanizar as internações por Covid-19 e ajudar na superação do luto. Uma câmera comandada por inteligência artificial, caixas de som e um monitor compõem uma plataforma móvel que pode ser utilizada em conjunto com o software de videoconferência. O produto foi pensado para criar uma experiência bem parecida com a interação presencial. Com o tempo, a ideia foi aprimorada e passou a ser aplicada também no ensino à distância e até em reuniões corporativas. Hoje, o equipamento está presente em 38 instituições de ensino e 2 hospitais escola brasileiros. Na prática, o que nós vimos no hospital? Que a solução ela ajudava, né, os pacientes que estavam internados por essa questão emocional, né? O paciente ele não podia ter visita, né? Então a pessoa familiar conversava com ele remotamente e a gente via uma melhora dele, né? Só por estar vendo um filho, um pai, um familiar. Então foi um projeto que iniciou, mas depois a gente foi para essa vertical de educação. Antes da pandemia, era uma empresa com um faturamento de menos de R$1 milhão por ano, né? Menos de R$500 mil por ano. E em 7 meses de pandemia, vamos dizer assim, 7 meses de existência pós o desenvolvimento do Educard, a empresa faturou aproximadamente R$10 milhões. Contribuiu muito o parque tecnológico existir, né? Ele não só nos dá uma visibilidade, como uma credibilidade para apresentar o projeto para o mercado. Então, quando a gente chega nas instituições e fala que a gente está dentro de um parque tecnológico, faz toda a diferença. Então, Rio Preto, com a instalação do parque tecnológico, tem ajudado muito empresas como a nossa a ser melhor vistas no mercado. Jorge Fares é médico e diretor executivo do Complexo Funfarm, que administra, entre outras instituições, o Hospital de Base e a Faculdade de Medicina de Rio Preto. Só o HB é referência para mais de 2 milhões de habitantes de 102 cidades da região. 85% dos cerca de 46 mil atendimentos mensais são realizados pelo SUS. Ele conta que o complexo também precisou se reinventar para enfrentar a pandemia e que o setor de pesquisas da FAMERP também contribuiu com o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Também. Em termos de pesquisa, né? Foi outra coisa importante aqui também. Rio Preto se destacou, né? O Dr. Maurício Nogueira conseguiu fazer um bom trabalho na vacina, em termos de projeção, em termos de agilidade, montou o posto na Vila Toninho, montou a da Janssen aqui, então teve também uma rapidez nisso e pesquisa. Além de atuar na linha de frente, ele precisou enfrentar o coronavírus de outra forma. O médico foi infectado pelo vírus e chegou a ficar 41 dias internado, parte deste tempo na unidade de terapia intensiva. Segundo ele, essa experiência pessoal também contribuiu, de certa forma, para aprimorar o tratamento dado aos pacientes na unidade. Pensa depois, né? Então você sabe o que você passou e o que as pessoas precisam. E isso eu acho que ajudou também, né? Isso tanto na nossa ampliação de leito depois, no nosso crescimento em termos de
materiais, de pessoal, de formação, a gente batalhou muito para ampliar isso, chegando a isso que eu te falei, ter 350 leitos, segundo o maior hospital no país. Este historiador conta que o município enfrentou diversos contratempos antes de se consolidar como a potência regional que é hoje, e sempre saiu mais forte destes períodos conturbados. O primeiro deles foi em 1918, com a pandemia de gripe espanhola. O que acontece em 1918? Rio Preto ela tem meia dúzia de médicos, mas ela não tem hospital. Então, nós temos a Santa Casa, que foi fundada 9 anos atrás, mas ela era uma instituição privada, ela era da maçonaria. E a maçonaria não tinha dinheiro suficiente para manter uma Santa Casa aberta. Foi por causa da gripe espanhola que os médicos que aqui estavam, Dr. Justino de Carvalho, Dr. Sanobelino de Barros Serra, se reuniram e assumiram a Santa Casa. E a partir de então a Santa Casa se viabilizou para se transformar no primeiro hospital que a cidade teve e que se desenvolveu em São José do Rio Preto. Na década de 70, a cidade sofreu perdas importantes. Mais uma vez foi necessário se reerguer e novas lideranças políticas despontaram. E o fechamento do ano de 1960, Rio Preto perde o prefeito, um deputado estadual, o deputado federal, 59 jovens promissores e uma pessoa que foi notícia nacional e internacional, que é o caso do Milton Terra Verde e do cunhado dele, que morreram de fome e sede dentro de uma mata boliviana com cobertura internacional. Isso vai dar um destaque muito negativo para Rio Preto. Rio Preto vai sofrer essas consequências durante a década de 60 e começo da década de 70. E aí, o que vai acontecer nos anos 80? Isso é importante. Na troca de saída da Arena e entrada do MDB nessa seara política, uma das pessoas mais importantes da época era o Lima Bueno, o arquiteto Lima Bueno, José Carlos Lima Bueno. E o Lima Bueno ele consegue, junto com o Adail Vettorazzo, o prefeito, e junto com o governo dos militares, emplacar Rio Preto num grande projeto do Banco Mundial. Tá? E dentro desse projeto vinha dinheiro a fundo perdido, ou seja, dinheiro de graça para a cidade, 25 milhões de dólares na época, para fazer centros de convivência, unidade básica de saúde e também os loteamentos populares. Nós contamos até aqui apenas algumas histórias, entre tantas que poderíamos relatar sobre trabalhadores, empresários, médicos, professores, cientistas, enfim, riopretenses que não baixaram a cabeça, mesmo diante de um cenário incerto, em que a vida e a economia exigiram nossa atenção por se mostrarem tão frágeis. Aqui tem uma estrutura muito boa, né? Aqui hoje eu trabalho no laboratório de genômicos, ele tem uma estrutura excelente, onde a gente consegue fazer pesquisa de qualidade dentro da universidade pública. Se projetava, mas nos últimos anos, sem dúvida, a nossa instituição tem se projetado não só regionalmente, como nacionalmente, com algumas coisas aí, como cirurgia cardíaca infantil, como transplantes, como uma série de transplantes, né, fazendo aqui, transplante de medula, fígado e outras coisas de maior complexidade, que tem projetado a cidade, trazido pacientes de outros estados, de outras regiões, e esperamos e estamos planejando que isso cresça dia a dia. Esperamos que daqui 2 anos seja bem maior do que hoje, e Rio Preto cada vez se torne um polo maior de saúde, tanto pela nossa instituição, como por outras instituições que tendem a melhorar. Que maravilha! Parabéns, Rio Preto, parabéns todos os riopretenses por fazerem dessa cidade destaque não só aqui na região, em todo o estado, em todo o Brasil. É por isso que a gente ama essa cidade e quer aí proporcionar diversão, alegria para vocês também e muita informação também, né? Obrigado pela audiência também de todos os riopretenses.